Relatório final do julgamento federal de Sean Combs Diddy, data 24 de junho de 2025, 26º dia de julgamento. Após 6 semanas de julgamento e 34 testemunhas apresentadas, a promotoria encerra a primeira fase da acusação oficialmente. As últimas testemunhas de acusação foram o agente especial Joseph Cercílio, da Homeland Security Investigações, e Brandon Paul, ex-assistente, que finalizaram seus depoimentos nesta manhã. O julgamento iniciou com a retomada da análise do depoimento de Brandon Paul, ex-assistente pessoal de Sean Combs e peça-chave para entender a logística, de drogas e festas. Paul declara sob juramento que comprava maconha, acetamina, ecstasy, cocaína, Xanax para Combs com muita frequência. Brandon Paul costumava usar o seu nome real ou um pseudônimo, o próprio pseudônimo ali de Combs, Frank Black, para comprar maconha. Costumava gastar em média ali de $4.200 a $3.000 ali por semana. Armazenava esses produtos tudo na bolsa Gucci, que ficava ali em posse de Sean Combs. Foi preso com cocaína no aeroporto de Miami, mas não admitiu na ocasião que a droga era de Diddy. Por lealdade, assumiu toda a culpa. Foi instruído por Jonathan Pérez a se conectar com os traficantes locais para ter disponibilidade de drogas. Algumas trocas de mensagens foram apresentadas ao júri, As mensagens eram de Brandon Paul e um traficante. O traficante pergunta o seguinte: é para você, Brandon, ou para Puff Diddy? Então, Paul responde: Puff Diddy, mas não comente para ninguém, é só entre a gente, ok? Além disso, Paul confirmou que acompanhava Jane, uma das principais vítimas, durante festas íntimas, e que ela não parecia coagida ou insegura, em nenhum momento. Segundo seu ponto de vista pessoal, ela estava bem íntima de Sean Combs Diddy e muito tranquila nessas festas íntimas. Brandon termina o seu depoimento. A gente vai agora para o depoimento de Joseph Cercílio, ali agente especial, da Homeland Security Investigação. Última testemunha da promotoria, Então, ele tem registro de voos e hospedagens pagos por Sean Combs, diretamente ou por empresas ligadas a ele. Informações sobre os surtos, nome usado internamente para designar festas com sexo e drogas. Detalhes sobre Jane viajando para Miami, dia antes do vídeo de desculpas de Combs, viralizar em maio de 2024. O uso dos pseudônimos, como Frank Black, entre outros, em reservas de mais de 40 ali quartos. Também tem ali mais de 40 vídeos de atos sexuais envolvendo Combs, Jane e acompanhantes entre o mês de julho e agosto de 2024. Agente especial também Cercílio apresentou algumas mensagens de Jane. Algumas mensagens diziam o seguinte: deixe-me garantir que a barra esteja limpa. A interpretação dessa mensagem é a seguinte: tentativa de esconder os encontros de Cristina Corran, a chefe de gabinete de Sean Combs. O encerramento das acusações após as 34 testemunhas deporem, Após 6 semanas de julgamento, a promotoria declara formalmente o encerramento e a apresentação das testemunhas chamadas, inclusive vítimas, ex-funcionários, agentes federais e analistas forenses. A promotora Maurice Comrie fez o encerramento técnico e passou a condução agora para o juiz Arun Subramanian. Os advogados de Sean Combs abriram uma moção de defesa utilizando a regra 29, julgamento de absolvição. A advogada de defesa, Alexandra Shapiro, apresentou essa moção pedindo a absolvição sumária de Sean Combs com os seguintes argumentos, abre aspas: a acusação não comprovou a coerção e nem o tráfico sexual. Disse que o relacionamento com Cassie Ventura era tóxico, mas não criminoso. Reforçou que nenhum funcionário declarou saber dos crimes efetuados e presenciados, sugerindo que Combs simplesmente agiu sozinho. Citou que as mensagens trocadas entre ele e Cassie Ventura sugerem consentimento. O juiz Arun Subramanian recebeu a moção e reservou-se ao direito de responder ela mais para frente. Tudo indica que ele vai analisar todos os fatos e assim poder responder com mais clareza. A defesa encerra o caso sem chamar novas testemunhas, formalizando o fim da sua apresentação. Sean Combs ao banco das testemunhas. Ao ser questionado diretamente pelo juiz Arun, Combs respondeu o seguinte:
Sim, é minha decisão final. Eu estou tomando. Eu não irei depor. Quero agradecer, meritíssimo. O senhor está fazendo um ótimo e excelente trabalho. Mensagens de Cassie e Combs também foram apresentadas ao júri ali bem no finalzinho, né? Onde ele expressava muito carinho e desejo e amor por Combs, né? Tem um flashbacks sensuais de ontem. Estou dentro de qualquer festa que você fazer. Eu te amo. Quero dar outra festa antes de ir embora. O que você acha de fazer uma outra freak off sem ficar chapadão, apenas nós se divertindo? O intuito da defesa é usar esses trechos dessas mensagens, né, para mostrar consentimento emocional e sexual entre as partes, né, contrariando a tese da coerção. Estipulações e testemunhas por declaração antecipada, né? A defesa também apresentou acordos de estipulação, ou seja, declarações previamente colhidas das testemunhas, incluindo Daniel Philip, acompanhante masculino contratado por Combs, disse que Combs demonstrava ciúmes de suas interações com Cassie. Dal Richard, Mia e Brianna Bongolan confirmaram que não denunciaram abusos ou ameaças quando foram entrevistadas pelas autoridades. Essas estipulações foram lidas no tribunal para desacreditar todas as alegações de coerção sistemáticas que estiveram nos depoimentos de Dal Richard, Mia e Brianna Bongolan. Agenda técnica e o plano ali para as alegações finais, né? O juiz Arun Subramanian comunicou o seguinte: o júri será dispensado no dia 25 de junho, quarta-feira agora que vem. Alegações finais estão previstas para quinta-feira, dia 26 de junho de 2025. O início das deliberações do júri deve ocorrer na segunda-feira, dia 30 de junho de 2025. Determinou-se também uma reunião técnica com as partes ao meio-dia do dia 25/6 para alinhar as instruções finais do júri e como vai acontecer tudo. Então vai ter essa deliberação técnica, né? Essa reunião técnica entre juiz, promotoria, advogados e as partes envolvidas. É uma fase de discussão e análise de diferentes perspectivas e argumentos do processo, antes de chegar a um veredito final, ou seja, uma decisão, se ele é culpado ou se ele é inocente. O dia 24 de junho de 2005 representou um marco decisivo no julgamento federal de Charles Combs Didi, com os dois lados tentando encerrar os seus casos. O tribunal agora se prepara para as alegações finais, onde a narrativa é essencial para convencer o júri. O confronto entre os depoimentos técnicos, os vídeos explícitos e as estratégias emocionais da defesa colocam ali o caso na reta final. A expectativa é máxima da imprensa para o público e do sistema da justiça. O que vai acontecer? A cobertura completa sobre esse caso e todos os detalhes você acompanha aqui no canal Playzone. Eu estou trazendo todos os dias aí todos os depoimentos passo a passo. E caso você tenha perdido algum dia, basta procurar no canal. Você vai ter aí todos os depoimentos das últimas 6 semanas, ponto a ponto. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade, eu trago para vocês.